Todo mundo ligando a câmera aí, galera, por gentileza, pra gente começar a chamada. Valeu. Sejam bem-vindos. Essa apresentação ela vai conter um conteúdo que é essencial para o semestre letivo de Gestão e Empreendedorismo. Matéria essa, lecionada pelo queridíssimo Judenberg Alves. Nós somos uma equipe composta por 4 membros. Anaí Lima, Carlos Rocha, Lucas Gil e eu, Pedro Filhos. Hoje trataremos do 18º capítulo, chamado Transformações Digitais e Organizações Resilientes. Hoje vivemos numa época onde transformações são frequentes e muito radicais, e empresas que não acompanham essas transformações, mesmo que dominem o mercado, acabam podendo ficar para trás. Logo, entender essas transformações e capacitar empresas para adaptá-las para se tornarem ainda mais competitivas se tornou um desafio para gestores e empreendedores. Ao longo dessa apresentação, vamos entender como a transformação digital alterou completamente a forma que as empresas operam. Mas antes, a gente tem que entender o conceito central do capítulo que vamos apresentar, que é a resiliência organizacional. Se formos no dicionário e pesquisarmos o que é resiliência, o resultado às vezes é um pouco superficial. É a capacidade de uma pessoa de suportar problemas. Mas, no contexto organizacional, isso vai além. Uma organização resiliente não é só aquela que volta de pé depois de uma crise. Ela é capaz de aprender com os desafios e deles adaptar-se para que não ocorram de novo. Em outras palavras, resiliência organizacional é transformar ameaças em oportunidade. E daí que a gente tem o famoso ditado popular, né? Se a vida lhe dá um limão, faça uma limonada. E ter resiliência organizacional hoje em dia é essencial, visto que a gente está vivendo num cenário com muita instabilidade econômica, avanço tecnológico muito acelerado e mudanças que ocorrem de um dia para o outro, às vezes sem mesmo um aviso prévio. Então, as empresas precisam deixar de mão das suas estruturas rígidas e se tornarem mais flexíveis a mudanças. Hoje em dia, a sobrevivência organizacional não depende apenas de eficiência, mas sim da capacidade de aprender continuamente e poder se adaptar acima dos problemas. E esse contexto de digitalização começou há muito tempo atrás, há mais ou menos 200 anos atrás, com a Revolução Industrial. Então, para entendermos de fato a transformação digital, passo a palavra para a Anaí Lima, que vai explicar para vocês a Revolução Industrial e como ela afetou o mundo corporativo hoje em dia. Oi, gente, tudo bem? Espero que todos nessa call se encontrem bem. Eu me chamo Anaí e hoje eu vou explicar um pouco sobre as revoluções industriais, que é parte da história da nossa indústria, dividida em 4 grandes fases. Então, gente, tudo começou lá no século XVIII, quando a primeira revolução industrial começou a acontecer, que foi quando surgiram as máquinas a vapor. E aí, pela primeira vez, o trabalho ele não dependia apenas da força humana e da sociedade. E já a segunda revolução industrial, ela contou com a eletricidade. Então, as empresas, elas passaram a produzir mais, e é o que chamamos de produção em massa. E nesse mesmo período, nesse mesmo meio tempo, surgiram os modelos de gestão de Frederick Taylor e Henry Ford. Enquanto o Taylorismo defendia a divisão científica das tarefas, o Fordismo ele ampliava essa lógica, essa ideia, através das linhas de montagem, tornando todas as produções mais padronizadas e rápidas. Já a terceira revolução industrial, ela teve início com a automação eletrônica e a informática. E foi quando os computadores eles passaram a controlar os processos produtivos, tornando a eficiência melhor, aumentando essa eficiência e também reduzindo os erros que poderiam acontecer nesses processos. Além disso, a popularização da internet nos anos de 1990 mais ou menos foi o que transformou essa revolução, fez grande parte dela, porque conectou as empresas, os consumidores, os mercados de uma forma inédita e de uma forma muito boa para a época. E após tudo isso, nós chegamos na quarta revolução industrial, que também pode ser conhecida como a indústria 4.0. Essa indústria 4.0, a gente pode se pensar que é a parte onde integra o mundo físico e o mundo digital, onde máquinas, sensores, softwares e pessoas podem se comunicar sem problema algum em tempo real. Existem 3 tecnologias que são fundamentais nesse processo. A primeira delas é a Internet das Coisas, ou IoT. Basicamente, são sensores instalados em equipamentos diversos que funcionam coletando constantemente, ou seja, todo dia, toda hora, todo segundo, dados e enviando para os sistemas digitais. A segunda é o Big Data. A gente pode imaginar que todos os dias milhões de empresas elas coletam dados e acumulam esses dados, seja do cliente, seja da sua produção,
seja do mercado ou diversas outras possibilidades. O Big Data, ele permite registrar todas essas informações, administrar e usar todas elas com um conhecimento estratégico. A terceira é a computação cognitiva. Um exemplo que a gente viu no capítulo é o Watson, que é um supercomputador produzido pela IBM, e ele tem uma habilidade incrível de analisar diversos dados e identificar vários padrões, e sendo assim ele pode ajudar os seus gestores nas tomadas de decisões. Então, a indústria 4.0, ela não nos mostra apenas a adoção de novas tecnologias, ela também nos mostra e nos faz refletir sobre as mudanças, né? As mudanças que constituem a forma de administrar todas as organizações. Ou seja, ela altera profundamente a forma como as organizações se estruturam e competem entre elas. Mas toda mudança também pode trazer riscos. E são sobre esses possíveis riscos que eu falarei mais um pouco agora. Como eu havia dito anteriormente, agora nós vamos estudar sobre fontes de ruptura e gestão de riscos. Bom, primeiramente, a gente precisa colocar em mente que as organizações, elas enfrentam constantemente situações capazes de provocar rupturas em seus modelos de negócio. E no nosso capítulo, no nosso texto, é falado sobre 4 principais formas de rupturas. A primeira fonte de ruptura que nós lemos sobre no capítulo são em relação a crises econômicas e crises políticas. Então, mudanças de câmbio, recessões, guerras, instabilidades institucionais, elas podem sim comprometer todas as operações. A segunda fonte que a gente vai conversar sobre é a própria inovação da empresa. Pode parecer um pouco contraditório, mas muitas empresas, elas precisam abandonar os seus produtos. Por mais que aquele produto ele dê lucro, às vezes elas precisam ir atrás de algo mais moderno, mais atual, que as pessoas procurem frequentemente. Então elas acabam abandonando seus produtos para ir atrás do novo. E um fato curioso sobre essa parte do abandono dos produtos é que esse processo ele tem um nome, se chama destruição criativa. A terceira fonte são os concorrentes inovadores. Muitas vezes, algumas empresas antigas ou até mais tradicionais acabam perdendo espaço nesse ambiente de empresas para quem está vindo do novo, para quem está vindo do mais moderno, quem tem mais tecnologias. Elas acabam perdendo venda e muitas vezes tendo que fechar, inclusive, por conta do novo. A quarta fonte são as mudanças regulatórias, porque com o passar do tempo, passar dos anos, novas leis vão surgindo, inclusive leis ambientais, leis trabalhistas, leis referentes à proteção de dados, e aí cada empresa tem que se adaptar e tem que mudar de uma forma rápida e muito significativa, que às vezes não é o que a empresa espera e acaba tendo uma fonte de ruptura. E diante de todo esse cenário, surge a necessidade de gestão de riscos. E uma das ideias apresentadas aqui é a criação de células de crise. As equipes elas vão monitorar cada ameaça, elas já vão ter elaborado um plano de contingência e, além disso, elas vão ter respostas rápidas já salvas em momentos mais críticos. Nós podemos colocar em mente que algo mais importante do que evitar as crises é tentar aprender de alguma forma com elas, é tentar entender onde foi que a empresa errou, onde foi que tem que melhorar, o que pode ser feito e tornar, esse problema algo que vai te ajudar futuramente, algo que vai te ajudar nas tuas próximas etapas, nos teus próximos passos. Porque de uma coisa a gente sabe, as empresas mais resilientes, as empresas que mais se dedicam, são aquelas que um dia já falharam e que usaram desses seus problemas para aperfeiçoar ainda mais o seu mercado, a sua empresa e o seu jeito. Mas para a gente conseguir lidar com cada mudança, a gente tem que repensar na forma como as organizações são estruturadas. E é aí que entram os modelos Oi, pessoal da chamada, tudo bem?
Podem ficar com as câmeras desligadas, tá bom? Eu não me importo muito com isso. Hoje eu vou falar sobre as organizações pós-burocráticas e a adocracia. Durante grande parte do século XX, predominou um modelo burocrático. Nele, existiam hierarquias rígidas, regras detalhadas e forte controle dos processos. Esse modelo foi importante para garantir estabilidade e padronização. Entretanto, em ambientes altamente dinâmicos, ele apresentou limitações. O pesquisador Charles Heckscher propõe a ideia da empresa colaborativa. Nesse modelo, o diálogo substitui parte da autoridade hierárquica. Voltei, tive que dar uma pausa. As decisões são construídas por meio da cooperação entre especialistas. O poder deixa de depender exclusivamente do cargo ocupado e passa a estar relacionado ao conhecimento e à capacidade de argumentação. Outro conceito importante é a adocracia, desenvolvido por Henry Mintzberg. A adocracia caracteriza organizações altamente flexíveis e pouco formalizadas. Em vez de departamentos isolados, são formadas equipes multidisciplinares temporárias para resolver problemas específicos ou desenvolver projetos inovadores. Nessas equipes, podem-se trabalhar juntos engenheiros, programadores, administradores, designers, especialistas de diversas áreas. A principal vantagem é a rapidez na inovação. Quando uma oportunidade surge, a organização consegue mobilizar talentos rapidamente sem depender de longas cadeias burocráticas. Esse modelo tornou-se particularmente relevante na economia digital, onde velocidade e criatividade representam vantagens competitivas fundamentais. No entanto, a transformação digital também traz desafios éticos importantes. E é sobre eles que eu vou falar agora. Bom, agora eu vou falar sobre ética, dados e sociedade digital. A economia digital é baseada em dados. Cada pesquisa realizada na internet, cada compra online, cada interação em redes sociais gera informações valiosas. Esses dados permitem personalizar serviços e melhorar experiências. Porém, também levantam questões éticas importantes. Um dos casos mais conhecidos foi o escândalo de Cambridge Analytica. Milhões de dados de usuários foram utilizados sem consentimento adequado para influenciar campanhas políticas. E esse episódio demonstrou como o uso indevido de informações pode ameaçar a privacidade e até mesmo a democracia. Como resposta, surgiram regulamentações mais rigorosas. A principal delas foi a GDPR, Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Seu objetivo é garantir transparência, segurança e controle dos usuários sobre as suas informações pessoais. Além da legislação, o capítulo destaca as ideias de Jürgen Habermas, acho que é assim que fala. Segundo ele, a construção de uma sociedade sustentável depende da ação comunicativa, ou seja, de diálogos baseados em argumentos racionais, transparência e busca pelo entendimento coletivo. Essa lógica pode ser observada em acordos internacionais como os Pactos de Montreal e Paris, que envolvem cooperação global para enfrentar problemas ambientais. Assim, a transformação digital não é apenas tecnológica, ela também envolve responsabilidade ética, confiança e compromisso social. E tudo isso impacta diretamente as novas gerações que ingressam no mercado de trabalho. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Carlos Eduardo Rocha, eu sou estudante do IFSU Campus Charquadas e hoje eu vou falar sobre as gerações e o trabalho. Bom, basicamente, as transformações digitais também alteraram o perfil dos trabalhadores e a forma como as pessoas se relacionam com o mercado de trabalho. E aí, com o avanço dessa tecnologia, novas habilidades passaram a ser exigidas, tornando a adaptação e a aprendizagem contínua cada vez mais importantes. Cada geração acabou desenvolvendo características influenciadas pelo contexto histórico em que cresceram, por isso, diferentes gerações têm formas distintas de enxergar a carreira, o ambiente de trabalho e o uso dessa tecnologia. A primeira geração, que foi os Baby Boomers, que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial, valorizam estabilidade, lealdade às empresas e carreiras de longo prazo, né? Muitos precisaram se adaptar às tecnologias digitais para acompanhar as mudanças do mercado, né? Que mudou muita coisa.
E aí a geração X viveu a transição entre o mundo analógico e o mundo digital. Essa geração acompanhou o surgimento dos computadores, da internet e dos primeiros celulares, desenvolvendo uma boa capacidade de adaptação a essas novas tecnologias. Já as gerações Y e Z já cresceram cercadas por esses computadores, pela internet e pelos dispositivos móveis, né? Por isso são frequentemente chamadas de nativos digitais, né? Que esses profissionais eles têm facilidade para aprender novas ferramentas, lidar com essas mudanças rápidas e utilizar as tecnologias diferentes do dia a dia. E além disso, costumam valorizar a flexibilidade, o propósito, a inovação e as oportunidades de aprendizagem contínua. Essas características elas fazem com que contribuam para ambientes de trabalho mais dinâmicos e preparados para esse tipo de mudança, né? E é importante a gente lembrar que nenhuma geração é melhor do que a outra, né? Os profissionais mais experientes acabam oferecendo mais conhecimento e experiência, enquanto os mais jovens acabam trazendo inovação, criatividade e facilidade com esses tipos de tecnologias. E as organizações resilientes, elas acabam reconhecendo essas diferenças e procuram integrar profissionais de diferentes gerações, né? A troca de experiências acaba fortalecendo o trabalho em equipe, estimulando na inovação e na solução criativa de problemas. E além disso, investir na capacitação constante desses colaboradores acabou se tornando essencial para a gente acompanhar essa transformação digital. E agora eu vou falar sobre uma empresa que acabou colocando muitos desses conceitos em prática, que é o Itaú, né? O Itaú ele é um dos maiores bancos da América Latina e é um exemplo de empresa que conseguiu se adaptar a essas transformações digitais. Ao longo das últimas décadas, o setor bancário ele acabou mudando muito. Antes, a maioria das operações eram realizadas presencialmente nas agências e aí com o avanço da internet e os smartphones, os clientes passaram a usar cada vez mais esses canais digitais, né? E aí, percebendo essa mudança, o Itaú ele acabou investindo fortemente na tecnologia da informação, em aplicativos móveis, em segurança digital e plataformas online, para oferecer mais praticidade para os clientes. E além dessa tecnologia, o banco ele acabou investindo fortemente também no treinamento desses colaboradores, preparando os funcionários para trabalhar com essas novas ferramentas que tinham sido desenvolvidas e novas formas de atendimento. E aí esse processo ele acabou reduzindo a dependência dessas agências físicas, já que hoje grande parte das operações pode ser realizada diretamente pelo aplicativo do banco. E outra estratégia muito importante também foi a utilização de dados para conhecer melhor o perfil dos clientes e oferecer produtos e serviços personalizados, como cartões, investimentos e linhas de crédito mais adequadas às necessidades de cada pessoa. E aí esse caso ele mostra pra gente que a resiliência exige disposição para mudar, investir continuamente em inovação e preparar para que as pessoas consigam acompanhar essas transformações. Esse exemplo do Itaú, ele acaba nos mostrando que as empresas conseguem se adaptar às mudanças e permanecem competitivas e preparadas para esses desafios do futuro. O segundo caso é da General Electric, que a gente vai poder chamar de GE, porque é mais fácil de pronunciar. Com a liderança de Jack Welch, a empresa passou por uma gama de transformações digitais. Com a liderança de Jack Welch, a empresa passou por uma gama de diferenças e transformações organizacionais. A principal proposta de Welch: criar uma organização sem barreiras. Visando o compartilhamento de conhecimento, Welch queria derrubar as barreiras entre departamentos para que todos tivessem a mesma voz na empresa. Outro projeto de destaque do Welch foi o programa Eco-Imagination. Essa iniciativa tinha como principal objetivo criar produtos que eram, ao mesmo tempo, rentáveis e ecossustentáveis. E daí que surgiu a ideia do Green is Green, traduzindo para o português, verde é verde. O que isso quer dizer? O verde, dinheiro, também é verde da natureza. Além disso, a GE intensificou seu treinamento de líderes, lá no Centro de Treinamento de Cottonville. Lá, gestores eram preparados para pensar, inovar e prever problemas do futuro. Ou seja, saber lidar com a transformação do mundo moderno, a tecnologia. Esse caso demonstra que a transformação organizacional não depende apenas da tecnologia, depende também da capacitação das pessoas que estão trabalhando em tal lugar. Bem, então galera, o que a gente aprendeu hoje? No geral, percebemos que a transformação digital está alterando definitivamente
toda a estrutura corporativa. Compreendemos o papel da indústria 4.0, das estruturas pós-burocráticas, da gestão de riscos, da ética digital e da adaptação às novas gerações. Também observamos, através dos casos da Itaú e da General Electric, que a resiliência organizacional não é algo que ocorre por acaso. Ela é fruto de planejamento, assertividade e, mais do que tudo, adaptabilidade. Mais do que lucrar, empresas do futuro vão ter que ter mais responsabilidade ecológica e social. Dessa forma, o gestor moderno não deve trabalhar apenas como um administrador de recursos, mas também como um agente de transformação. Então tá, a gente já dá pra fechar a chamada aqui, né? Muito obrigado aí, galera. Valeu, até a próxima. Semana que vem, reunião de novo, né? Beleza.